Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Saúde Emocional, onde a vida é feita para sentir. Logo, sentir é existir. E hoje o tema é um tema que eu acho que pega para todo mundo, né, Bia? Com certeza. Por que sentimos medo prestes a mudanças? Então, esse é um tema que eu sempre converso muito nas minhas sessões, né? Porque normalmente a pessoa ela tá na terapia, ela tá buscando alguma mudança. Sim. Ela quer mudar algo na vida dela. E toda vez que a gente tá prestes a passar por uma grande mudança, nós vamos sentir algumas coisas, né? O primeiro ponto é o medo. O medo. Então, normalmente a gente sente medo. Mas medo do quê? Né? Então, se eu sei que aquilo vai melhorar, se é uma mudança para melhor, ou se é o que eu realmente quero, por que eu sinto medo? Porque, nesse momento, uma parte nossa vai ter que morrer, uma parte conhecida, que a gente está acostumada, para que outra, né, renasça. Para que o desconhecido chegue. Exato. E, assim, o que eu brigo muito com os meus clientes? Que todo mundo quer uma vida melhor, quer mudar, quer, sei lá, às vezes ganhar mais, ter um ótimo relacionamento, só que não tem coragem de largar o que já tem, né? Muitas pessoas, por exemplo, passam comigo para a transição de carreira. E querem, porque quer dar certo, quer isso, mas não consegue largar o que já faz. Não consegue, assim, fazer realmente a transição, né? Tipo, eu quero muito o resultado do meu novo trabalho, mas eu ainda quero ficar aqui também, né? Então, eu acredito que as pessoas, todos nós, a gente sente esse medo porque é desconhecido o que está por vir. Não, né? Isso você falando, para quem conhece a sua história, sabe que você mesmo já passou por isso na pele, né, Bia? Verdade. Você já passou por isso na pele, assim. Sim. Essa questão dessa mudança, porque você, como você já contou para muita gente, você trabalhava como CLT e a terapia chegou na sua vida num momento em que era necessário, em que você precisava e você teve medo. Você teve medo? Muito medo. Na verdade, eu não queria fazer, só que eu fui obrigada a fazer, né? Sim. Então, realmente, quando eu comecei, né, eu tinha um emprego totalmente estável, que, né, eu ganhava super bem, então eu estava realizada, né, eu bater a meta, eu ia ganhar. Então, assim, era o meu esforço. O meu esforço ia trazer o resultado. Então, era muito seguro. Se eu me esforçar, eu sei que eu vou ganhar e tá tudo certo. Quando entrou a pandemia, as coisas já mudaram, porque eu trabalhava numa empresa que eu precisava fazer visita. Eu viajava, eu ficava viajando todo dia para 15 cidades aqui da região. E aí, quando entrou a pandemia, o primeiro cargo afetado na empresa foi o meu, né? Porque você não pode viajar mais. Não, você não pode sair daqui. Exatamente, as pessoas não vão nem te receber. E aí, eu não pude mais viajar. Foi quando foi mudando tudo. Então, assim, eu tive que ir para dentro da empresa. Já não era uma coisa que eu queria, porque eu sempre trabalhei em home office. Então, assim, eu fiquei 3 anos na empresa trabalhando na minha casa. Aí, quando chegou a pandemia, que eu não queria pegar Covid, né? Você teve que ir pra empresa. E assim, aquela estabilidade toda que eu imaginava que existia, eu vi que não existia nada, né? A gente não tem tudo no controle. E aí, quando eu fui me tornar terapeuta mesmo, eu já estava estudando desde 2017. Então, em 2020, eu já estava meio preparada para começar os atendimentos, assim. Só que eu não queria, eu estudava para mim. Então, eu sempre fiz muitos cursos nessa área por mim, para curar coisas internas. E aí, quando aconteceu a pandemia, eu falei, putz, agora eu não tenho opção, né? Porque daí eu tinha que trabalhar com alguma coisa. E isso era uma coisa possível, porque eu conseguiria atender online, eu conseguiria atender os meus clientes no meu espaço, então era diferente. E aí, foi muito difícil, mas em meio a todo esse caos, foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Hoje eu só tô aqui fazendo podcast porque eu fiz isso. Por conta dessa decisão, por conta dessa mudança que veio, né? E hoje, quanta gente você consegue ajudar. E eu lembro que na época eu acabei até engordando muito mesmo, assim, porque uma das respostas do meu corpo quando eu tô em perigo, né? É comer. Então, eu lembro que eu engordei bastante, porque eu tinha muito medo do que ia acontecer. Será que eu ia dar conta? Será que eu ia pagar as minhas contas, né? Então, assim, depois que passa, a gente vê, putz, foi a melhor decisão. Mas até a gente tava... Esse processo é um processo muito inseguro, né? Exatamente. É muito inseguro, porque como você estava falando, você não sabia se ia dar conta. Isso num processo que a gente está falando no âmbito profissional. Mas existem outras. Ser mãe. Ser mãe. Eu acho que é um dos mais pesados processos de mudança que a mulher ela tá desejando. Mas a gente não sabe. Mas as mães não fazem ideia. Porque assim, a gente
tem essa... Eu sou mãe de 2, né? O Matheus. O Matheus apareceu, eu sabia que muita coisa ia mudar na minha vida, mas eu não fazia ideia. O que vai mudar? O que vai mudar? Na realidade, muda tudo. Você não tem mais nada. Você acaba perdendo até a sua identidade por um tempo. E o controle, né? O controle não tá mais na sua mão. Mas assim, você perde até a sua identidade por algum tempo. Porque você é a mãe, entendeu? Você é mãe. Aí você, com o tempo, com terapia, com ajuda, e acho que o tempo mesmo, assim, ele vai se encarregando de nos trazer de volta pro nosso corpo, mas a gente nunca mais consegue ser a mesma de antes. Com certeza. E por mais que muitas vezes é uma mudança desejada, é uma mudança que a mulher busca, é uma mudança que realmente faz a pessoa crescer em todos os sentidos, dá medo. Totalmente. Assim, a mulher, ela fica em modo sobrevivência, realmente. Mas é aquela velha frase, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque até uma amiga minha esses dias postou, que é uma conquista dela, que ela conseguiu o primeiro carro dela agora e tava na garagem da casa dela e tal. Aí ela postou, falou assim, é tudo por você, filha. E eu me vejo muito nisso, porque quem me vê hoje imagina que... às vezes a Claudiane já era batalhadora assim antes, não. Muito pelo contrário, antes eu trabalhava para comprar roupa, entendeu? Eu trabalhava para sair à noite, eu trabalhava para comprar roupa, para fazer essas coisas. E quando o Matheus nasceu, era a minha única opção, trabalhar para cuidar dele. Porque eu não tinha mais quem me ajudasse com isso, a não ser os meus pais, né? Então, eu tive que ser aquela guerreira mesmo, de trabalhar, de meter a cara, tipo, vai fazer o que tiver na frente, você vai fazer, e de fazer 4, 5 serviços ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tinha escolha. É o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. E hoje eu falo que tudo que eu conquistei foi graças a Deus e ao Matheus. Porque se eu não tivesse tido o Matheus, se eu não tivesse toda essa mudança na minha vida, às vezes eu estaria fazendo nada ainda. Com certeza. E, na verdade, né, o que eu percebo muito, assim, também na minha história, que todas as vezes que eu não estava bem naquela situação que eu me encontrava, eu não tava me sentindo bem com quem eu era, ou com a situação financeira, ou com a situação do relacionamento, é naquele momento de raiva, às vezes, que a gente tá da gente mesmo, né? Tipo, que a gente muda. Então, normalmente, a mudança, ela vem depois de um caos ou durante um caos. O caos está acontecendo, você tem que mudar, você tem que fazer alguma coisa. Por isso que é um misto de sensações quando a gente vai passar por alguma transição de qualquer coisa, né? Que nem, às vezes, a gente vê, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que ia começar num trabalho novo. E aí, ele não dormiu à noite. A gente sabe que, tipo, é uma coisa muito legal, que é pro bem da pessoa. Mas a pessoa não consegue nem dormir de ansiedade, porque sabe que é algo novo. Eu nunca fui, eu nunca vi, eu não sei como vai ser. Será que vai dar certo? Será que eles vão gostar de mim? Será que eu vou conseguir fazer? Exato. E assim, o nosso emocional, ele acaba se abalando, né? E o que acaba abalando também é o nosso físico. Então, muitas pessoas eu percebo, né? Clientes, assim, que estão no meio de uma transição, ou engordam, ou passam mal, cai a imunidade, parece, da pessoa, que ela fica doente de todas as formas. Não, e tem gente que fica com feridas mesmo no corpo, né? Na boca, às vezes sai feridas no corpo. Eu tenho um caso de uma moça que passou comigo que ela estava em processo de separação e ela estava, assim, ó, com uma alergia. Eu lembro que o dia que ela me mostrou, eu tentei não reagir, né? Pra não assustar ela, mas assim, tava pegando a cabeça dela toda. Por baixo do cabelo, ela tava, tipo, com casquinhas, de tanto desespero. Parece que a sensação é que ela tava realmente fazendo isso aqui, ó. Tipo, socorro, eu não tô aguentando o que eu tô passando, né? Então, o nosso corpo, ele também vai sentir essas mudanças, esse processo. Mas, como eu tava te falando antes da gente começar, se você não tá sentindo nada com a mudança que você tá fazendo, é porque ela não é tão grande assim. Então, toda mudança grandiosa que a gente vai fazer, ela vai dar medo, ela vai ser um caos, né? Eu tô agora para criar um produto novo que eu tô extremamente animada, né? Mas eu não vou contar o que é, só vou contar o que estiver pronto. Mas, assim, que é um produto que me dá muito medo, porque eu tenho que dar resultado. Então, o produto, no final, ele vai ter que trazer um resultado para aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, como que eu vou fazer esse processo? Eu não conheço quem vai sentar ali. Então, eu estou montando um produto sem saber quem vai receber. Olha né? só. Eu tenho uma noção por nichos, né? De pessoas que eu atendo. Mas, no final, eu não sei qual vai ser a mulher que vai sentar ali na minha frente. Então, eu tenho que criar as escuras.
E me dá muito medo, né? Me dá medo. E se eu não trouxer o resultado? E se eu não trouxer o que a pessoa está esperando? Mas sempre no final a gente percebe que a pessoa acha que é muito melhor do que, né, ela imaginava. Ou enfim. Então, assim, a gente tem... Todo mundo tem esse medo, né? Eu mesmo sendo terapeuta, eu tenho medo de várias coisas, de mudanças. E eu percebo que quanto mais grandioso o resultado, às vezes, que eu quero trazer, mais medo eu tenho. Eu falo, meu Deus, será que eu dou conta de fazer isso? Será que vai acontecer? Né? Então, assim, é uma coisa normal, mas que a gente não deve deixar nos parar, né? O medo, ele é o freio do carro. Então, tem que ter freio, tem que ter, pra gente conseguir andar e não fazer, né? Não bater, não fazer nada. Mas, se a gente só pisar no freio, o carro não anda. Exatamente. Né? Então, a gente tem que saber realmente que nem um carro ali, a hora de pisar, de acelerar, de realmente contornar as situações ali, né? Eu acho que isso, até mesmo quando a gente fala assim, vai dar tudo certo. Às vezes não dá. Às vezes não dá certo. Mas se não der certo, sempre tem outro caminho também, né? Exato. E eu Nunca sempre, é o fim. Eu sempre falo para os meus clientes, tem projetos que eu postei na minha rede social e que eu realmente tirei, eu não cheguei a fazer o projeto e ninguém nem lembra. Não foi importante para ninguém, era importante para mim. Você ainda tá sem açúcar? Você ainda tá sem açúcar, Bia? Eu vou contar aqui, no ar, tá sem açúcar? Tenho projetos mais grandiosos, assim, tipo, do açúcar eu consigo. Mas, por exemplo, assim, algum projeto, por exemplo, eu vou lançar um grupo de não sei o quê e aí eu não faço. Ninguém nem lembra. E tá tudo bem. Ninguém nem lembra. Lancei, não teve interesse. Cancela. Pra que eu vou fazer com 5, 6 pessoas? Às vezes não é o momento, às vezes eu não é legal aquilo que eu criei. Eu não tenho vergonha nenhuma de postar, não deu certo e eu cancelar aquilo. Mas o que eu percebo? Que as pessoas não têm medo de errar. É de ser vista errando. É de ser vista errando. Porque até no podcast que a gente fez com o Wilson, eu lembro muito disso. E eu tô no final já do livro dele, aquela coisa. Ninguém que fez o certo fez de primeira vez. Não, todo mundo errou muito. Exato. Os maiores nomes que a gente tem na história erraram até acertar. Com certeza. E a vida é assim mesmo. Então, assim, eu acho que esse medo é normal, esse medo, ele é até bom. A gente sentir medo, porque também que graça teria, né, Bia? Se a gente só fizesse não sentisse medo de nada, né? A gente ia ser muito destemido. Eu sempre falo que é aquele otimista burro. Que tudo vai dar certo. Nem sempre. E aí, se não der certo? Então, você tem que ter algo que te freie ali pra você, né? Não ficar tão frustrado. Porque se a gente tá confiando que tudo vai dar certo e não dá, a frustração é muito maior. Então, o nosso medo, ele vem pra evitar essas frustrações, né? Só que ele não pode paralisar. Você tem que tentar fazer. E sempre fazer, né? Exatamente. Então, assim, o medo, ele representa um alerta ali do nosso corpo de... Opa, cuidado. Você tem certeza que você vai por aí? Você tem certeza que é isso que você quer? Né? Então, a gente vai acabar passando por vários momentos na vida que a gente vai ter que olhar para esse medo e enfrentar, né? Eu, assim, já me coloquei em várias situações, assim, que para superar algumas coisas, eu superei algum medo. Então, por exemplo, quando eu fui abrir a clínica, eu tava com muito medo. Meu Deus, eu não sei se eu abro, não sei o quê, eu não vou dar conta, como que vai ser? Ai, é muito difícil. Aí eu pulei de parapente. Fiz uma coisa inesperada pro meu cérebro. Acho que meu cérebro falou, meu Deus, ela vai morrer. Porque eu não dormi na noite que eu fui pular de parapente. Eu não conseguia... Eu cheguei lá, assim, eu tava paralisada de medo. Mas eu pulei. Não pensei direito. Ninguém te empurrou? Porque eu não ia pular. Eu pulei, saí correndo e pulei. Alguém teria que me empurrar. Uma outra vez também, eu não sei nadar, né? Tipo, eu sei não morrer, né? Mas eu não tenho uma desenvoltura, assim, nadando. Eu não saio nadando, assim. Mas eu sei não morrer, né? E aí, eu fiz uma viagem e pulei em alto mar. De colete, calma, né? Senão eu ia morrer mesmo, mas pulei. Pulei e nadei em alto mar. Fiquei lá e consegui. Então, tem coisas que, assim, eu quase morri nesse dia. Eu achei que um tubarão ia me comer, que ia pegar o meu pé, que o peixe ia bater na minha perna, que ia ter uma baleia do meu lado. Ai, que lindo seria uma baleia do seu lado. Exato. Mas não aconteceu nada. Então, no momento que eu vi que não aconteceu nada, agora eu não tenho mais medo. Agora, toda vez que eu vou, eu faço. Né? Então, olha que bênção, né? Tem pessoas que o medo não deixa... Né? Tem pessoa que não vai fazer uma trilha porque tem o medo do bicho. Não acampa porque tem medo de alguém aparecer à noite lá. Sei lá, não dirige porque tem medo de fazer alguma coisa com o carro.
Imagina só a gente viver a vida toda com medo, né? Se privando de fazer várias coisas legais. Que existem medos, assim, que são medos reais. Com certeza. Tem fobias, tem tudo. Mas quando é um medo igual esse, que a gente não tem como controlar, e não é uma coisa específica, são fatos que acontecem, acho que fica mais claro pra gente saber até onde a gente pode ir. E até mesmo esses medos, assim, eu lembro você falando do elevador, seu medo de elevador. Verdade. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu lembro que na minha infância, eu não esqueço essa cena, inclusive acho que eu tenho que fazer alguma coisa pra curar isso aí. Mas eu vou mandar esse podcast pra minha mãe, inclusive. Porque ela precisa assistir, se ela não estiver assistindo. Porque eu lembro que eu fui num clube, e aí tinha muitas piscinas, né? E muitas, de todos os tamanhos que vocês imaginarem. E a minha mãe chegou lá, e minha mãe é muito medrosa também, era muito medrosa na época, e ela me colocou numa piscina de bebezinho. Eu devia ter uns 8 anos. E, tipo, ficou eu naquela piscina de bebê com tanto assim de água. Eu juro, não me molhava. Era da altura do celular. Era um dedo de água, assim. E todos os meus primos, minhas primas pulando no tobogã e não sei o que, escorregando. E eu naquela piscininha. E eu fiquei a tarde toda naquela piscininha. Ela não deixou eu ir na outra. E eu falo, gente, imagina, né? Mas isso são traumas que passam mesmo de geração. Sorte, Com a certeza. minha sorte é que eu não peguei. Porque minha mãe também tem muito medo de água. Mas assim, muito mesmo. Você não faz ideia do medo que minha mãe tem de água. E eu, graças a Deus, nesse aspecto, eu sou mais destemida. Mas com o tempo que eu fui crescendo, eu nunca tive medo de muitas coisas. Mas depois que eu virei mãe, hoje eu tenho muitos medos, assim, medos absurdos. Que meu pai fala, não é possível, sabe? Mas eu tenho muitos medos. E medo de cobra. Isso eu peguei da minha mãe. De tanto que a minha mãe tem medo, hoje eu tenho medo, mas é por conta dela. Sabe, não por mim, é por ela. Eu já sei, minha mãe tá assistindo, porque ela assiste todos, ela já sabe. Mas é aquela coisa assim, eu acho que algumas coisas também vêm, né? Vêm pra gente. Mas aqueles medos que a gente tem, até veio uma pergunta, eu tô com o celular na mão aqui, porque veio uma pergunta bem interessante que eu acho que é bem pertinente a gente fazer aqui, trazer isso pro quadro. Uma seguidora mandando, como diferenciar intuição de medo? Porque eu me sinto culpada quando coloco limites. Achei muito interessante. Então, como que a gente diferencia a intuição do medo, né? O medo, ele sempre vem trazendo uma sensação ruim para o nosso corpo. E a intuição, ela vem trazendo uma coisa boa, né? Uma proteção. Sim. Né? Não, nem sempre... eu nem entendi sempre o que você pensou. Eu tô aqui, eu como mãe, acho que intuição não é uma coisa Vamos muito pensar boa. assim, é como se o medo viesse de baixo. É como se ele viesse do nosso estômago, é como se ele viesse do nosso corpo pedindo socorro. A intuição, ela vem de algo um pouco mais... Além. Uma coisa além, né? Então, assim, vem do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, essa que é a diferença. Pra gente entender e conseguir conectar com isso, a gente tem que entender o que é o nosso corpo, o que é a nossa alma. Por quê? Às vezes, você tá assim, isso é uma intuição. É melhor eu não pular nessa água porque vai acontecer alguma coisa. Você tem que ver se esse medo é real ou irreal. Né? Eu não sei, às vezes tá vindo ali de uma proteção. E às vezes é real. Nossa, é pra eu não pular. Né? Quantas pessoas às vezes falam assim, não, eu não vou entrar nesse carro hoje porque vai acontecer alguma coisa. E acontece. Aí você vê, sei lá, não vou viajar hoje, aí você vê que tá um trânsito, ou que aconteceu um acidente. Tem várias coisas que a intuição nos livra. Né? Então, assim, eu acredito que quando é uma intuição, ela é muito certeira. A gente se sente bem com aquilo. Tipo, isso é uma certeza. O medo, ele traz confusão. Então, a gente não... o medo, ele vem de um lugar mais pesado. É como se a gente sentisse uma sensação de parado mesmo. A intuição, não. É tipo, eu não vou fazer isso agora porque eu estou escolhendo. Eu escolho não fazer isso agora. O medo, não. O medo, ele não te deixa fazer. Né? Então, eu acho que para diferenciar, ficaria mais fácil fazer isso. Esse exercício, né? Assim, se a gente lembrar, né? Na hora que tiver no problema. Mas eu achei super interessante essa pergunta. E essa questão do medo, existe alguma dica? Alguma coisa, assim, que você possa passar a partir de tantos conhecimentos também, por vivenciar já isso na Eu pele. acho que, né, quando a gente tá passando por algum momento, assim, de transição, de mudança, é a gente não parar. Independente do que você tá sentindo. Eu sempre falo assim, tira o sentimento. Tira. Finge que ele não existe, aquele sentimento de medo. O que você faria se ele não estivesse ali? Faz isso. Faz isso, entende? Porque se você tira o medo, você sabe para onde você quer ir.
né? Então, várias vezes, assim, eu faço esse exercício com os meus clientes. Se não tivesse limitação, para onde você iria? Se não fosse acontecer nada, não vai acontecer nada com você, eu te garanto. O que você faria? Então, aí a pessoa já consegue ter uma clareza um pouco melhor de para onde ela quer ir, né? Para onde essa transição vai me levar, essa mudança vai me levar. Então, eu acho que a gente tirar esse sentimento do medo, não é tirar da gente, mas assim, é tentar... Colocar ele de lado. Se eu colocar o meu medo de lado, o que sobra aqui? O que eu sinto? Fica muito mais fácil. Porque, normalmente, quando o medo vem, a gente deixa ele vir, a gente deixa ele tomar conta, a gente deixa ele mandar na gente. Sim. E a gente não faz nada com ele. Inclusive, uma das coisas que eu fiz um exercício... Acho que você estava na imersão lá que a gente fez só de mulheres. Sim. E aí, me perguntaram lá... A gente perguntou para todo mundo e depois me perguntaram... O que você mais admira e tudo mais? O sentimento que você mais admira? Eu falei, coragem. E depois eu fiquei pensando nisso. Porque daí a gente fez um exercício de... Qual sentimento a gente precisava ativar naquele dia? E o meu saiu coragem. Eu lembro. E aí eu pensei, realmente, eu acho que eu admiro isso porque eu sou medrosa. Então, quando a gente não tem aquilo, a gente admira muito, né? Aquele sentimento de coragem. Sim. Então, não tem nada melhor do que para vencer o medo de ser uma pessoa corajosa. Tanto que muitas pessoas olham para mim e falam, você é muito corajosa. E eu penso assim, eu sou muito medrosa, vocês não têm noção. Eu só faço. A única diferença é que eu faço. Esses dias eu tava conversando... É que vai com medo mesmo. Exato. Eu tava conversando com uma cliente minha, que ela é muito bem-sucedida, muito bacana a história dela também. E ela tava falando isso, que ela tem o dinheiro dela hoje. E ela falou, Bia, a diferença entre quem tem e quem não tem é quem tem coragem. É só isso. O que vai diferenciar quem tem sucesso e quem não tem é a coragem da pessoa de fazer. Porque é que nem a gente começou o podcast, quando você me falou, a primeira vez eu neguei. Eu falei, eu não vou. Sim. Não tô no momento legal, eu não quero. Depois eu pensei melhor, falei, quê? Como assim eu não quero? Eu quero sim, vamos fazer. Muito, Vamos fazer, nunca fiz, eu vou aprender. Então, eu vou fazer alguma... nos primeiros a gente apanhou, ai meu Deus, o que eu falo? A gente morria de medo de começar, lembra? E hoje a gente fala, vamos começar então. Começa aí, grava aí, vamos fazer. Você programou alguma coisa, Bia? Não, é só o que tem aqui. Exato. É só a vivência mesmo. Exato, vamos falar coisas leves aqui, né? Então, assim, a gente enfrenta, né? Então, assim, a diferença de quem tá aqui fazendo e quem não tá, é só que eu tive coragem de vir, né? Porque se eu não tivesse tido a coragem, seria outra pessoa. Sempre tem alguém para fazer aquilo que a gente queria fazer, né? Então, eu acho que a coragem também é o que vai fazer a gente enfrentar o medo ali, obviamente, né? Todas as vezes. Só que essa coragem é uma coragem, né? Tem que ser uma coisa boa, não uma coragem para fazer algo ruim. É uma coragem que vai te levar para um caminho melhor. Exato. Eu sempre falo assim, que das virtudes, assim, né? Uma das que eu mais tenho que ter é fortaleza, que é fazer o que é certo, mesmo quando o momento pede para fazer errado, sabe? Então, eu tento fazer sempre isso. O que o momento me pede? Não o que eu quero, não o que eu tenho vontade. A minha vontade é assumir, não fazer, tô com medo. O que é o certo? Qual que é o seu dever hoje? Todos os dias eu acordo pensando, qual é o meu dever hoje? Hoje eu não queria ir na academia, de jeito nenhum. Eu tava, frio, delícia ficar em casa. Eu falei, mas qual que é o meu dever comigo? Lá no início do ano, quando eu falei assim, nossa, eu vou me cuidar, esse ano eu vou fazer diferente, eu vou todos os dias na academia. Fui. Aí eu foquei no meu dever, fui, né, querendo sumir, mas fui. E aí treinei e a hora que a gente sai, a gente se sente super bem. E quando a gente não vai, a gente se sente frustrado. Exato, exato. E também, eu falava pra todo mundo que eu odiava musculação. Odiava musculação, porque eu não gosto, não é pra mim. Mas nunca fui. Tinha vergonha. Como que eu vou treinar? Mas eu não gostava de verdade no começo. E hoje eu já amo. Eu também. Hoje eu já não consigo me ver sem fazer academia. Exatamente. E aí, hoje eu vou, nossa, já me viro, né? Eu não sou uma expert, mas eu me viro lá dentro. Então, assim, antes eu tinha medo. Como que eu vou mexer nessa máquina? Como que eu vou virar ela? Hoje em dia... Eu me viro sozinha. Uma coisa que eu descobri também da academia é que eu preciso ser guiada. Verdade. Não, eu preciso ser guiada. Não adianta eu falar pra você assim, eu vou numa academia porque eu vou no horário que eu quiser, vou treinar como eu quiser. Não. Eu tenho que ser guiada. Então, eu faço com o personal ali, no meu horário. Eu tenho que ter aquele horário com aquela pessoa falando pra mim o que eu tenho que fazer e da maneira que eu tenho que fazer. Você gosta de ser mandada? Não, nunca gostei. Mas ali é necessário. Ali é necessário, porque senão eu não faço. Eu não faço. Com certeza. Então, assim, quantas coisas a gente consegue, né, traçar na nossa vida ali e enfrentar através disso, de experimentar. Né, que nem a história do elevador. Eu perdi o medo do elevador fingindo que eu não tinha medo do elevador. Tipo, eu vou entrar, estou com medo, ele vai cair com certeza comigo.
Mas em um andar, tá, gente? Mas consegui. Não ia nem morrer. Superei. Subi um andar de elevador. Né? Qualquer dia eu tenho que fazer um exercício. O prédio tem 3 andares, eu vou subir até o último e voltar. Nossa. Eu vou gravar isso. Pra mostrar que em realmente tempo real. Não vai gravar, não. Coloca em tempo real. Isso. Vou fazer lá e vou mostrar no meu Instagram. Que se eu fingi até eu ser. No medo, isso funciona muito bem. Eu vou fingir que eu não tenho medo. Eu vou lá e faço. Então, eu vou falando pra minha cabeça que eu não tenho medo daquilo, fica mais fácil de enfrentar, né? Sim. Então, a gente vai mudando ali a nossa percepção quando a gente fala pra cabeça, ó, isso não é um problema, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Eu vou voar de balão. Então, tá bom. Então, tô aqui afirmando que eu vou andar de balão. Então, nós vamos fazer um corte desse pedaço e você vai ter que fazer. Vou voar de balão. Gente, então tá aí, ó, mais uma dica importantíssima, né? De que, por que quando a gente tá prestes a alguma mudança, o medo vem e o que fazer diante dessa situação é tirar o medo dali, do caminho, chuta ele pro lado e vai com medo mesmo. Exatamente. O medo, ele vai vir para nos proteger, né? Ele precisa vir, mas ele precisa ir embora também. Sim. A gente precisa liberar ele. Exatamente. Então, para você que também tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum tema que queira estar trazendo aqui pra gente, é só tá mandando aqui que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, né, Bia? Isso aí. Podem mandar pelo meu Instagram, né? Bia Martins Terapeuta, pelo Instagram da rádio. Rádio Curiacos, que a gente vai estar trazendo aqui para vocês e vai estar esclarecendo essas dúvidas e fazendo esse momento em que a gente não prepara, que a gente só vem com a experiência mesmo. Exato. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Hey.